Boa noite a todos. Então, segundo momento, nossa aula no dia 26/3/2021. Continuação aí do texto 5, agora a segunda parte. Bem-vindos, muito boa noite. Bom, vamos começar então compartilhando aqui nossa tela, para a gente poder, né, já se organizar aqui com ela. Vamos lá. Bom, se eu não me engano, a gente parou aqui falando da experiência com a ONG. Eu vou ampliar a tela para ficar mais agradável nossa visão. Por enquanto ainda não. Perfeito, né? Bom, estamos juntos aí então, bora continuar? Bora. Beleza, pessoal, já falamos então da experiência da ONG, discutimos um pouco, todos nós temos algum caso que já conheceu, que já, infelizmente, teve essa experiência, né? Bom, então vamos lá. Outra parte aí que a gente vai estar desenvolvendo é exatamente, essa aqui. Da implicação, a escuta e a autoria. A experiência vivida, então, com um grupo de jovens na ilha apresentou desafios teóricos, metodológicos e éticos. Esses desafios eles foram enfrentados com algumas ferramentas já descritas na relação com os jovens, mas uma em especial pressupunha refletir sobre a prática do psicólogo, mais diretamente a saber, a análise da implicação. O conhecimento, então, ele se produz, se cria e se reconhece em redes de conexões afetivas, cognitivas e também sociais, né? Nesse sentido, a operação da implicação condiz com esse lugar do diálogo, né, de troca de reflexão, que é viabilizada também pelo mesmo circuito das redes sociais, onde se constitui aí o sujeito. Tá. Mouse. O que está acontecendo com esse mouse? Ah, não, beleza. Bom, a posição então da psicologia social, ela não deve ser neutra. Acho que a gente já falou, acho que a gente fala isso em todos os textos que a gente trabalha. Acho que nem só da psicologia social, mas da psicologia em si. Ela não deve ser neutra, né? Posto que ela exige que o psicólogo esteja implicado com o seu trabalho. E até mesmo uma posição política, né? Como a gente já falou várias vezes. A produção de um saber psi sobre uma comunidade, desde esse ponto de vista, vai colocar a necessidade de uma disposição para a convivência e para a interrogação constante sobre o seu próprio lugar nessa convivência. Ou seja, a ideia da psicologia é produzir questionamentos, né? O tempo inteiro a gente vai trabalhar com esse tipo de produção de questionamento. Tem até uma frase muito bonita aqui no texto do Maturana, né? Que ele pegou da obra do Maturana e colocou para a gente. Eu falei, não posso deixar de colocar, né? Olha só que interessante aqui. Toda a nossa realidade humana é social e somos indivíduos, pessoas somente como quando somos seres sociais, né? Beleza, vamos lá. Epa, passou direto. Bom, seguindo aqui então, a experiência da ilha, ela fez com que pensássemos na potencialização da autoria como ferramenta de intervenção e traduzida como um exercício, né, para todos os participantes, sejam os jovens, os profissionais ou do campo psi. Esse direcionamento colocou outros questionamentos para a nossa prática profissional, introduzindo ferramentas auxiliares, como a escuta, que se presta ao nosso trabalho, por vezes funcionando como um instrumento importante do profissional da psicologia, diferenciando dos profissionais provenientes de outras áreas.
Através da escuta, o psicólogo pode reconhecer o sujeito ou o grupo de sujeito em sua forma de existir, legitimando o lugar deste outro e abrindo espaços de diálogo, circulação, falas e saberes entre eles, né? Deixa eu dar um ok aqui, o pessoal da FANS está pedindo a confirmação dos dados. Perfeito, pronto. Chegou aqui também. Perfeito. Bom, nossa senhora, escuta, viu? Escuta, visibilidade do outro e respeito. Deixa eu alterar isso aqui de uma vez. Ah, não dá para alterar, tá na tela cheia. Bom, escuta, visibilidade do outro e respeito. Essas são as dimensões que a gente precisa de realmente estar pensando, né, quando a gente estiver trabalhando. Essa escuta, ela vai possibilitar, então, entender melhor esse indivíduo. Essa escuta faz com que a gente tenha uma visibilidade do outro e essa escuta, ela sempre vai ser pautada numa questão do respeito entre os indivíduos. Então, assim, a escuta talvez seja a nossa ferramenta mais importante na profissão. Eu acho que dos 5 anos que a gente passa no curso de psicologia, acho que a ideia maior, a maior técnica que a gente aprende, a maior postura, né? Acho que nem posso falar técnica, mas a maior postura é o desenvolvimento dessa escuta, né? Não tem como você pensar em psicologia sem pensar nessa escuta diferenciada, essa escuta respeitosa, essa escuta do outro, principalmente, né? Como que isso é difícil, né? Quando a gente fala isso, não, a ideia, talvez a maior ideia do curso seja trabalhar essa escuta durante o curso de psicologia. Provavelmente é. Eu acho que nesses 5 anos o que a gente mais faz é trabalhar essa escuta. E como que isso parece simplista para quem não está vivenciando e como que a gente sabe ao longo aí do curso que essa é uma questão muito complexa. Ô Samuel, Oi, querido, pois não? a respeito dessa escuta, assim, dentro do curso, assim, os professores, a instituição, eles têm algumas questões, têm algumas disciplinas que vão nos ajudando nessa questão da escuta dentro do Hum. curso? Ô, amigo, eu acredito que todas, na verdade. Eu acho que todas elas vão estar bastante preocupadas com isso. Assim, por exemplo, os estágios. O que vocês vão mais fazer no estágio é ouvir as pessoas, é escutar mesmo a demanda delas. E isso é muito importante. Só que isso é trabalhado nas diversas formas. Todas as disciplinas mais voltadas para algum tipo de técnica ou algum tipo de intervenção, a base delas também é a escuta. Mas mais do que isso, né? A gente o tempo inteiro, em todo texto praticamente que a gente trabalha, seja qual for o tema, seja qual for a disciplina, a gente sempre está priorizando falar desse processo de escuta e como que esse processo de escuta ele é benéfico em relação ao outro. Como é esse caso do texto aqui mesmo, né? A gente mostrando que a atuação dos profissionais aqui no caso, ela se deu muito mediante a escuta. Mas, assim, especificamente, você diz, por exemplo, a questão das técnicas, aí eu acho que você vai ver isso mais, assim, com as disciplinas de técnicas e os estágios. Sempre nos estágios vai ser algo muito, muito relevante de se colocar. Te respondi, meu amigo? Ah, sim, respondeu. Obrigado. Ô, queridão, beleza. Acaba que é bacana pensar isso, né? Porque é um posicionamento, assim, que ele está dentro da ética também profissional. Então acaba que ela está presente em tudo, né? Essa nossa escuta. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais forte da, da nossa disciplina. Pois é, e na maioria das vezes a gente chega com até chega dentro do curso mesmo com essa dificuldade, né? Uhum. Que às vezes a gente estava até discutindo isso
nas aulas anteriores, né, nessas semanas, a respeito dessa questão da escuta, que a gente às vezes quer escutar o outro, mas na nossa percepção Isso. e Ainda não sem na desenvolver percepção dele. um processo empático, né? Que é E algo muito difícil também de se conseguir, né? Acho que ao longo dos 5 anos também, esse trabalho da empatia, ele é muito forte no curso, né? Você vê que se a gente não consegue ter essa dimensão do outro, muito provavelmente a gente não consegue realmente fazer a diferença nessa escuta, né? Essa escuta, ela perpassa muito pela uma visão como se fosse o outro, né? Como se fosse o outro, assim, num sentido de tentar entender o que ele sente, tentar olhar a partir de um ponto de vista dessa pessoa, né, de como que essa pessoa ela enxerga também essa situação dela própria, e isso acaba que é uma maneira muito diferente de se portar na sociedade, né? Porque a gente pensa muito a gente pensa muito nos nossos preceitos, né? Nas nossas ideias, na nossa subjetividade. Mas quando a gente começa a tentar fazer um exercício de entender essa subjetividade do outro, esse ponto de vista, esse olhar diferenciado do outro, isso realmente é muito interessante. Muito interessante e muito difícil, né? muito, muito mesmo. Requer muito, muito tempo. E aí também a gente não pode confundir, né, a ideia de dar um encaminhamento à pessoa com a questão também, acho que do aconselhamento, né? Sim, De é querer, bem às vezes, diferente. no processo de querer ajudar, aí você acaba bagunçando mais ainda a vida da pessoa. Sim, o aconselhamento vai estar baixo? Deixa eu ver. O aconselhamento acaba que ele parte de um ponto. Deixa eu ver. Lu, melhorou? Dá uma olhadinha. Oh, desculpa, agora que eu vi. Gente, tá num volume adequado? Vocês conseguem ouvir direitinho? Pra mim tá tranquilo. Tá ok? Não, beleza. A ideia é o seguinte, é quando a gente fala, né, nesse aconselhamento, né, nos Estados Unidos, por exemplo, um trabalho que eles colocam é counseling. Aí dá a impressão que é aconselhamento, mas não é um aconselhamento. Aconselhamento é aquilo que você faz com um amigo, né? Você fala, cara, eu acho que você deve fazer tal coisa, tal. A ideia da psicologia não é bem essa, né? A ideia é tentar entender aquela situação e a própria pessoa ter esse discernimento, essa capacidade de tomar decisões e buscar essa autonomia e individualidade. Se o psicólogo ele começar a dar conselhos para esse indivíduo, na verdade ele não vai estar propiciando nenhum tipo de melhora, né, na situação. Ele não vai estar trabalhando a autonomia do sujeito. Ele vai estar trabalhando a visão dele em relação ao sujeito, como que ele poderia resolver a vida da pessoa. Quase que uma tiazona mesmo, que gosta de uma fofoca e vai colocar, né? E não é bem isso, né? Como você bem colocou. A ideia nossa é trabalhar o quê? Quais que foram as questões que levaram aquele indivíduo a estar naquela situação e como que a partir das vivências dele, dos pontos de vista pessoais deles, do entendimento de vida dele, quais as decisões que ele pode tomar para estar mais confortável dentro daquela realidade, né? Então a nossa ideia não é falar para o indivíduo o que ele deve fazer, até porque o que ele deve fazer somente ele sabe e somente ele pode, né, arcar com essas responsabilidades das decisões, das escolhas. Sartre ele é muito categórico, né, no existencialismo, né? Liberdade e responsabilidade, né? Liberdade para assumir as escolhas que eu faço, né? E elas são implicadas dentro de um processo de responsabilização, dentro
de um campo de possíveis. Essa é a máxima existencial aí que é uma das abordagens em psicologia que a gente pode estar pensando. Muito legal, né, cara? É muito massa a gente conseguir assim se organizar e trabalhar nesse sentido, né? Bom, vamos lá, mais um pouquinho, estamos quase finalizando já esse texto. Aí a gente faz também uma discussão mais longa depois e rever algumas coisas. Bom, da implicação, escuta e autoria. Então, no que concerne à autoria, o autor, enquanto um sujeito que se cria em espaços de convivência e inventa maneiras para interagir o seu meio através de uma constante autoprodução. As múltiplas formas que constituem as existências humanas configuram-se como objetos de análise e de pesquisa no campo da psicologia social, e esses modos se traduzem por lugares subjetivos, frente ao mundo, dentro do âmbito dos espaços de convivência, pelo caminho de reconhecimento. Nesse sentido, a subjetividade constrói-se sob a lógica do cooperar, no que se concerne à aceitação do outro, ao mesmo tempo em que serve para aceitar-se a si mesmo. Ou seja, o outro é constitutivo da nossa subjetividade. O outro é constitutivo da nossa personalidade. A gente existe na relação com o outro, né? Desde sempre, né? Desde o nosso nascimento, né? Esse outro próximo da nossa família até as nossas relações sociais, que vão só estendendo mais esses ciclos e buscando aí novas interações. Então a gente se constitui muito, né, o tempo todo a partir aí do outro, né? Eu acho que agora a gente já está finalizando mesmo. Deixa eu ver aqui. A relação social diz de um conversar, de uma experiência de troca de seres humanos. A vida subjetiva, então, ela concerne ao modo de vivenciar nosso espaço relacional com os outros, permitindo com esse processo um fluir nas redes de interações que se realizam em espaços concretos da cidade. Pode-se produzir efeitos de deslocamento em posições cristalizadas, de sujeito ao se modificar as formas de relações sociais, criando assim outras possibilidades. A necessidade em transformarmos nossos saberes e conhecimentos em práticas que promovam espaços de reconhecimento e legitimidade social. E quanto a isso, cabe a uma nova psicologia otimizar os espaços sociais para que se dê a emergência de outras possibilidades de ser sujeito, né? A psicologia aí trabalhando esse processo relacional entre os indivíduos, trabalhando esse processo da mobilidade e do conhecer novos espaços e o significar novos espaços nesse sujeito, então, como autor, né, a partir da implicação do profissional com a escuta da demanda desse autor. Opa, foi dois. Para fechar, finalmente, então, para a gente finalizar esse texto aí, a experiência de trabalhar, então, em psicologia social numa comunidade situada na periferia da cidade grande torna-se importante na formação e atuação do psicólogo. Os estágios em psicologia social, o trabalho nas comunidades é um trabalho realmente muito rico. É um trabalho que você vê assim muito do fazer psicológico e muito necessário dessa psicologia que ela se constitui aí na realidade social. A autoria funciona como um instrumento construído nas e pelas relações sociais que fazem parte do universo do psicólogo e, de imediato, perturba quem procura apenas ocupar um lugar já definido ou mesmo reproduzir uma prática já reconhecida, já que mobiliza o psicólogo a construir novos espaços de intervenção, novas conexões, então, espaço-existenciais, né? Essa alfinetada aqui foi clara, né, para a ONG, né, no caso ali. Eu achei ótima. Bom, o psicólogo, então, ele não vai ser uma ilha, ele não vai estar separado da sociedade, ele não vai estar separado das comunidades, e a psicologia é processo contínuo
de caminho e de si mesmo. Achei fundamental a gente fechar com essa frase, né, que está também no texto, ela não está exatamente assim, mas tá, esse sentido, né, tá lá no texto, eu achei legal colocar para a gente poder aí começar a nossa bagunça, a nossa discussão a respeito aí desse texto tão bacana, tão interessante aí, que dá para a gente viajar em 1000 lugares aí, pensar em 1000 coisas. Bom, deixa eu parar um pouquinho esse compartilhamento. A partir então desse exposto aqui, a gente consegue, deixa eu copiar isso, a gente consegue se organizar para falar um pouco agora sobre o texto, né, em si, para falar um pouco sobre como que é. Epa, é eu, hein? Tinha copiado um negócio aqui. Ah, tá, não deu. Já vou salvar a primeira aula aqui, que aí depois eu já coloco para vocês no, no Zoom, né? Que aí fica direitinho lá. Como vai ser duas, eu já vou pôr uma pasta nova aqui. Parte 1. Beleza, já salvei aqui. Agora sim que fechar a parte 2, eu já ponho para baixar e já gravo lá também. Hoje ainda eu devo estar colocando disponibilizando ela no canal, tá bom? E aí fica organizadinho, a gente consegue ter acesso, né? Quem não... Apesar que eu acho que a maioria tá, tem poucas pessoas que não vieram aqui para essa segunda parte, né? Mas que optaram para organizar outras questões, mas a maioria da turma está aqui, a gente tá direitinho aí, tá organizando bem. Pessoal, eu queria saber um pouquinho das impressões de vocês em relação ao texto, né? Acho que poucas pessoas que conseguiram fazer uma leitura prévia, né? Até vocês acabaram de chegar na semana de prova, então a maioria está um pouco cansado ainda né, dos processos todos e não teve tempo, né? Nesse sentido, é compreensível. Mas aí quem conseguiu fazer uma leitura, achou que assim ficou mais claro com essa explicação, quem não conseguiu está motivado para fazer essa leitura a posteriori, né? E como vocês sabem também, a gente sempre está aberto às dúvidas em relação aos textos passados. Se tiver também, de repente, alguma dúvida em relação a um texto já trabalhado, a gente volta aqui nesse momento e fala um pouco do texto. Né? Esse também, se na próxima aula você já tiver feito a leitura e quiser fazer uma coisa, já fica tranquilo. Lilian está colocando aqui que vai fazer a leitura novamente, que ela não pôde fazer antes, né? Pelo menos não da maneira que eu acho que ela gostaria, então agora ela vai fazer uma releitura para se organizar. Isso é bom, né, querida? É importante, é bacana. Acho que até mesmo pela data, né? Acaba que não é fácil pelo fato de vocês já estarem com
um certo cansaço mesmo, né, da semana avaliativa, né? Foi uma semana de avaliação praticamente que vocês fecharam ela anteontem, né? Então é bem justificável que vocês estejam mais cansados, assim. Eu não sei, eu notei vocês bem caladinhos hoje, né? Mas normal, segue o baile aí, vamos lá. Mas assim, teve algum ponto, de repente, do texto que chamou a atenção já de vocês em relação a algum tipo de prática da psicologia que vocês já viram, ou alguma semelhança com os textos anteriores, que de repente seja legal a gente estabelecer uma comunicação aqui? Gente, que silêncio! Nada, nada? Ninguém acha que deve fazer alguma colocação agora? Talvez alguma contribuição? Vocês estão muito cansados assim ou realmente está tudo muito tranquilo, tá bem claro e como é que tá? Me localiza aí. Tô preocupado. Eu tô aqui escutando tudo, professor. Eu não tô muito cansada e com fome. Por isso que eu te falei que eu vou ler de novo, com mais atenção. Aí eu trago alguns questionamentos. Sexta-feira também tem um acúmulo, né, querida? A gente já tá bem pó da rabiola mesmo, né? Nossa, fala não, a sexta, uma hora dessa, a gente já tá. A única coisa que eu tô querendo é tomar um banho e comer. Eu cheguei e vim direto assistir essa aula. Tô aqui, Nossa. mas tô gostando. Não, mas eu confesso também que eu tô bem cansado hoje. É uma sexta-feira acaba que tem um acúmulo, né? Não tem como, né? Assim, eu tentei fazer algo mais leve, algo mais assim animado pra gente, mas é difícil também. As aulas estão ótimas, inclusive até mesmo na faculdade a gente estava conversando e tipo assim, por ser na sexta, tava dando assim, para levar de boa mesmo, que você tava conversando muito bem descontraído, tava muito legal. É porque eu Se- acho que quando na casa da gente, né, juntando esse momento aí de loucura no mundo, e aí chega numa hora dessa, Não é verdade. Não dá para negar que esse horário na sexta-feira em casa, com todas as dificuldades que a gente já tem enfrentado, né, com o isolamento, o cansaço também é querer demais mesmo, né? Não dá. eu vou ler o texto depois de novo. Enquanto isso, você pode falar para nós as suas conversas, as suas histórias, é sempre boa de ouvir. Da psicologia tem muita coisa legal, cara. Tem umas coisas que me lembraram assim muito o trabalho, né, na abordagem, o trabalho com as crianças, né, com os adolescentes lá do programa também. Eu lembro que uma coisa que a gente privilegiava muito, né, no programa era até por ser, né, uma empresa de transporte, né, no caso, esse programa era na BH Trans, né, que é uma empresa de transporte de Belo Horizonte. Então a ideia era trabalhar, e inclusive isso era colocado pela direção da empresa, né, que eles tinham um lema de trabalhar essa mobilidade, né, essa mobilidade social.
Então, a gente priorizava muito fazer, né, também excursões com os meninos, assim, em teatros, né, no Inhotim, por exemplo, a gente chegou a levar os meninos, né, a gente chegou a levar algumas vezes, né, tinha um convênio com a quadra do Zico, que era ali no, 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 no- no próprio bairro da empresa, né, que era o Buritis. Então, assim, a gente sempre tinha essa ideia de levar os meninos também, né? Maria Eduarda, sem problema, não preocupa com a conexão não, tá tranquilo. E o trabalho deles, né, da empresa, era um trabalho educativo. Então, eles já tinham uma mobilidade com as caravanas nas escolas, né, da rede municipal de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho muito importante quando a gente trabalha num texto, e eu vi isso na prática, né, nessa ideia de levar os meninos também para uma mobilidade, mas uma mobilidade que, de alguma forma, ela propiciava um crescimento para os meninos, né? Nesse sentido, assim, de conhecer mais a cidade, de se apropriar mais da cidade, de ter um desejo também de conhecer maior, de sair daquele mundo que ele estava para pensar nesse mundo macro, né? Esse mundo que não tem aqueles limites só da região que a pessoa mora. E é um exercício para todos nós, né? Nós todos, acho que a gente sempre tem que sair um pouco conhecer outros lugares, né? Provar outras comidas, né? Ter outros sabores. Acho que isso é fundamental no humano, né? Então, assim, era bem bacana nesse sentido, assim. Eu não sei, quando eu estava preparando, né, a aula e eu pensei muito nisso também. Pensei muito nesse tipo de experiência, mas principalmente relacionado à mobilidade. Acho que tem muitas outras coisas para a gente pensar, né? Como até mesmo nesse desenvolvimento, nessa luta por políticas públicas de inclusão. Mas a mobilidade, eu confesso que foi um dos temas que mais eu fiquei com a cabeça fervendo, assim, enquanto eu estava lendo os textos. Bem por aí. Ai, eu tô rindo porque você ficou caladinho esperando você aí. O que que o povo vai falar? Alguém vai falar alguma coisa? Será que tem alguém? Tomara, né? Rezando aqui, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, Tem alguém me ouvindo, pelo menos? não é? Não, mas é porque, assim, né? Eu não sei, acaba que esse formato online, né? Ele rende muito, assim, algumas coisas, né? Por exemplo, porque a parte positiva ela rende demais. Então, o que eu preparei mesmo, assim, para hoje foi mais ou menos isso, foi, né? Finalizar o texto 5, né? Fazer um retrospecto da prova e desenvolver isso, mas É porque é uma acaba. sala, É uma turma uma aula, pequena, e uma aula. quatro aulas, né? Uma sala. Então acaba. Talvez assim, se vocês acharem interessante, de repente a gente pode tentar trabalhar dois textos. Né? Se vocês acharem que vale a pena, a gente pode tentar se organizar. Aí a gente consegue desenvolver mais alguns conteúdos, né? Para Mas ser bem sincero, na minha opinião, eu acho que está faltando mais é coragem mesmo de todo mundo aprofundar mais. Eu acho que não é o material que está pouco, não, é porque o material é longo, né? é, se colocar dois, eu penso que vai ficar. Mais corrido, né? Vai ficar meio Fica puxado mais demais. cansativo também, né? Fica. Ai, o Edson apareceu aí. Pois é, Compacto a ideia da Lília, do pensamento dela. Hoje eu tô aqui você também só tem. aguardando o lanche chegar, tomar um banho e cama. E já fechar, né, amigo? Tá Nossa, também certo. Não tô. tem jeito, cara. Acho que também pelo fato do trabalho que a gente apresentou ontem também, né? Que acaba cansando, Ah, que a gente terminou, já era tarde também, né? Então, assim, aí já foi bem. chega na sexta, já tinha vindo a semana de prova, então acaba juntando tudo aí.
Não tem jeito, Na acabou. nós Acabou vamos o ano ficar passado. mais presentes, né, Edson? Com O bicho certeza. pegou, né? Não tem jeito não. Mas assim, vocês Mas, estão felizes com as aulas? Vocês estão satisfeitos? Está conseguindo contemplar de uma maneira bacana? Ó, o Lu levantou a mãozinha aqui. Pois não, Lu? Ninguém vai que reclamar de você, que pelo menos que eu saiba, não. Da minha parte, não. Acho que os meninos também estão satisfeitos, né? Então tá bom, é. Mas se tiver qualquer reclamação, é justo, né? Vamos reclamar sim, vamos tentar Professor, resolver. Antes do intervalo, eu estava ouvindo bem. Quando voltou do intervalo, está muito baixo. Tá Então, eu baixo fiz o ainda? mais. Tá, para mim, está bem baixinho. Ué, eu pus aqui no máximo o mic. Eu não sei se é aqui, se é aí, eu não sei. Eu sei que está bem baixo. Ô, querida, desculpa. Aí eu estava tentando ouvir vocês. Tinha hora que ficava só um cochichinho lá no fundo. Nossa. A voz da Lília é tão macinha. Tinha hora que eu ficava pelejando para escutar. Não, e pior Ih, ainda, basta, sexta-feira à noite, voz macia, não dá, né, Lu? Acabou. Mas tá Ai, bom. tá certo. Ô, querida, eu tentei olhar aqui, mas realmente eu não sei o que poderia fazer daqui para aumentar um pouco. Tentei direcionar um pouco mais o mic para a boca aqui, mas parece que não resolveu muito, né? Ah, eu não sei. Eu sei que tem hora que fica baixinho, baixinho, baixinho. Aí complica, né? Mas tá bom, deu para acompanhar e como a aula é gravada, depois eu vejo outra vez. Vê sim, acho que vale a pena, né? Sempre é legal a gente organizar assim que às vezes quando você vê de novo tem uma ideia diferente, né, no processo. pega alguma coisa, né? Igual nós que tá meio dormindo aqui. Cansados, né? Não, é Nossa, justo. Mas eu acho que assim, a gente vai acabar finalizando mais cedo mesmo. Eu acho que, né, não tem necessidade, assim. Quer dizer, depende de vocês, né? Claro que eu tenho que estar disponível aqui, o horário integral para vocês, mas como eu estou sendo bem honesto, eu finalizei já o que eu imaginei trabalhar hoje, né? Eu imaginei trabalhar realmente finalizar no texto 5. Fico à disposição, tranquilo, mas se pô, vocês estiver ok, se vocês estiverem tranquilos já, acharem que contemplou, que está tudo dentro aí do que a gente já organizou, a gente já vai partindo para uma finalização, mesmo se for um pouco mais cedo, não tem. ué, professor, na minha opinião, assim, eu gosto muito dessas aulas e tal, mas hoje, em especial, eu tava querendo tomar um banho, sabe? Comer alguma coisa. É justo, é justo. Tomar um banho é justo, né? concordo, viu? Ainda mais no calor que tá fazendo aqui. Meu Rapaz, Deus do céu. hoje esquentou mesmo. Hoje, aqui também tá Hoje quente. acho que bateu o recorde, um dos recordes acho que foi hoje. Rapaz. Não, Que isso, gente? tranquilo. Aqui onde eu moro tá fresquinho. Ué, então você tá privilegiado, aqui tá bem quentinho, viu? Também é É porque porque esse quarto aqui que eu tô, o sol bate de cá, na parte da tarde. Aí acaba que ele fica um pouquinho mais quente mesmo. aqui em Perdigão tem bastante verde, sabe? E aqui Que do lado da bom. minha casa, volta da minha casa, tudo é verde, verde, mata, e assim, ajuda um pouco, né? Eu não conheço Perdigão ainda, mas eu tenho a impressão que deve ser uma cidade bem bonita, né? Ah, não tem grandes coisas, não, é bem simples, mas eu particularmente prefiro assim, eu gosto de morar aqui, acho bem tranquilo, qualidade de É, vida. mas pelo que me falam, parece que é uma cidade muito bem cuidada, sabe? Muito limpinha, com uma cidade bem bacana, assim. Eu não É, conheço ainda, mas eu tenho essa impressão. é bem tranquilo aqui, né? Não tem nada que reclamar, não, gosto de morar aqui, acho bem legal. Eu vou conhecer Perdigão. Quando terminar o Então, coronavírus, eu vou passear ó, aí. aí você vem ficar aqui que eu faço um cafezinho para você, professor. Combinado. É ser um prazer. Tá.
Bom, pessoal, então por hoje a gente fica por aqui. O que vocês acham? Ah, para mim tá tranquilo. Lília, beleza. Edson também tá ok. Júlio, Sabrina, Natália, Lu, Maria Eduarda. Agora nós vamos descobrir quem tá escutando essa aula ainda. Tranquilo. A Sabrina já Lília. colocou. Maria Eduarda também. É porque tem uma hora aqui, né, que o professor ficou no vácuo aqui. Eu acho que até essa pessoa, né, professor? Quem tá escutando essa aula? Tava lá jogando videogame, outro tomando Tá banho, outro baixinho, cozinhando. mas estou aqui. Tá certo, Lu também tá aí. Não vou, eu só vou sair daqui ó, que a aula terminar. Já basta o primeiro período que eu sofri demais. Eu sofri muito bullying no Zoom ano passado. É mesmo, tá certo. Não, pessoal, tranquilo então. Então, por hoje a gente vai fechando mesmo. Eu queria agradecer a todos vocês, né? Agradecer pela participação, agradecer pela aula, pelo conhecimento que a gente produziu. Sei que não é fácil, né? Acaba que a sexta-feira, por si só, já é um dia um pouquinho mais complicado, um pouquinho que o cansaço está mais acumulado, mas muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pelas trocas. E aí, quem não conseguiu fazer a leitura, tenta dar uma lida lá. Qualquer dúvida, chama no Zap, estamos à disposição aí. Vou tentar postar hoje ainda a aula no Zoom, lá na plataforma do YouTube da faculdade. Um grande beijo para vocês, viu? Grata, professor. Acho que é grata. Gratidão, professor Samuel. Beijo, valeu, boa noite, Gratidão. queridos. Alô, Samuel, forte abraço. Abração, Boa irmão. noite, galera. Boa Boa noite. noite. Boa noite, gente. Boa noite.